Olá pessoas, esse é outro vídeo meu aqui na internet e no vídeo de hoje então vamos falar um pouquinho sobre uma peça do Shakespeare. As pessoas sempre me perguntam, né, me perguntaram ao longo da história desse canal, olha, mas você nunca leu Shakespeare, etc. Não, eu já tinha lido coisa do Shakespeare. Vou dizer para vocês que não é o meu autor preferido, veja só vocês, é, na verdade é muito pouca coisa que eu goste realmente do Shakespeare. Mas esse semestre eu tive que ler 5 peças dele, então resolvi fazer o vídeo agora, né, sobre essas 5 peças. Então serão o Ricardo III, o Otelo, o Macbeth, o Hamlet e essa que eu vou falar hoje então, que é o Mercador de Veneza. E antes que eu me esqueça, tem uma coisa muito importante que eu preciso falar para você agora. Eu vou dar spoiler da peça, então eu vou contar a peça do início até o fim. Então, se você aí não conhece a história do Mercador de Veneza e se você aí liga para spoiler e assim e ainda assim quer ler o livro, eu sugiro que você pule esse vídeo e assista algum dos outros vídeos do canal, porque realmente o tipo o assunto que eu vou tratar aqui nesse vídeo é um assunto que eu vou ter que falar até o fim da peça, então você me desculpe, mas eu já estou avisando antes para que você não reclame depois. Essas 5 peças são peças extremamente sombrias, extremamente densas, né? O conteúdo dessas peças é extremamente denso e extremamente político. Mesmo essa que eu vou falar hoje, que é o Mercador de Veneza, que é uma peça de 1597, se não me engano. E é uma peça que me fez lembrar bastante do Processo do Kafka, porque ao longo de toda a história eu fiquei pensando quem somos nós diante da força da lei. A importância da lei é algo muito importante, a importância da lei é uma coisa muito presente nessa peça, porque em vários momentos isso fica claro, e sobretudo porque até que a pergunta que nos fica é até que ponto a lei pode ser superior ao indivíduo. Mas enfim, eu vou tentar falar o porquê que eu acho essas coisas, enfim, ao longo desse vídeo. Essa peça ela vai falar um pouquinho da história então do Bassanio, que é um rapaz que mora em Veneza e que resolve que ele irá até uma cidadezinha chamada Belmonte. Ah, sim, e uma coisa importante aqui. Veneza, durante muito tempo, foi o maior centro comercial da Europa, portanto do mundo, né? Porque nós estamos falando aqui de 1500 e tanto, ou seja, nós estamos falando de um mundo que ainda era muito centrado apenas na Europa. Então, o lugar em que a peça se passa é algo muito importante porque esse lugar nos mostra que o fato da peça acontecer em Veneza ou ter grande parte de suas cenas em Veneza nos mostra de certo modo que as relações comerciais vão ser muito importantes dentro dessa peça. Então, a questão da lei, a questão do amor, a questão do relacionamento entre as pessoas, e esse relacionamento não é um relacionamento só amoroso, mas um relacionamento social, tudo é pautado pelas relações comerciais. A gente não pode perder nunca de vista, não só nessa peça em específica, mas de uma maneira geral, a gente não pode nunca perder de vista que o casamento, que o amor, que a família, tudo isso são instituições sociais. E enquanto instituições sociais, o potencial econômico do casamento, do amor e da família é algo que a gente deve considerar e isso fica muito evidente dentro dessa peça. Por quê? Porque o Bassanio, que é esse rapaz que mora em Veneza, ele vai até uma cidadezinha chamada Belmonte para poder cortejar uma senhorita, uma senhora chamada Pórcia. Essa moça chamada Pórcia, ela acabou de ficar, enfim, órfã, o pai dela acabou de morrer, e ele deixou uma herança, assim, gigantesca para essa moça, só que, para evitar que a filha se case com qualquer um, ele meio que impôs a ela que ela só se casasse com uma pessoa que desvendasse ali uma charada que ele deixou. E essa charada envolve ali 3 baús, um baú de ouro, um baú de prata e um baú de bronze. E aí a pessoa, o pretendente da Portia só se casaria com ela de fato caso ele abrisse o baú certo que conteria então ali uma fotografia da moça.
Então você veja, nós temos esse rapaz, que é o Bassanio, que sai de Veneza e quer ir até lá Belmonte para poder se casar com essa moça. E ele faz isso não porque ele a ama, não porque, nossa, eu estou apaixonado, mas ele faz isso por questões monetárias, porque o casamento é uma instituição lucrativa. Vale a pena você sair de Veneza e ir até Belmonte para poder se casar com a moça, porque é uma moça rica. Então veja, isso é algo muito importante. Por mais que as pessoas falem, ah, que bonitinha a história deles dois, a gente não pode perder isso de vista jamais. Mas enfim, só que qual que é o problema? O problema é que para que essa instituição extremamente lucrativa, que é o casamento, se consolide ali envolvendo Bassanio e Pórcia, é preciso que o rapaz vá efetivamente até Belmonte. Só que ele não tem dinheiro para isso. Então ele acaba pedindo uma quantia de dinheiro emprestada para um amigo dele, que é o mercador de Veneza e que se chama Antônio. Só que o Antônio, ele acabou, enfim, de despachar os seus barcos para que esses barcos possam voltar, então, dali a algum tempo, para Veneza com mercadorias. Então, neste momento, ele não tem dinheiro. Então, o que ele faz? Ele acaba indo procurar um agiota ali daquela região, que é um judeu chamado Shylock, para que ele pudesse, então, pegar esse dinheiro e ser ali o fiador do Bassanio. Então, o Antônio será o fiador do Bassanio, que vai pegar, então, esses 3.000. Eu esqueci o nome da moeda dessa época. Mas enfim, é uma quantia absurda de dinheiro que o Bassanio então pega emprestado e que tem ali o Antônio como fiador. E daí tem uma coisa muito importante que é o seguinte. Nesse período, houve uma época da história em que a agiotagem, não sei se você sabe, mas a agiotagem é, eu pego, te empresto dinheiro e cobro os juros e depois de um tempo você me devolve esse dinheiro com juros. A agiotagem, durante um bom tempo, foi considerado um pecado pela igreja. E daí a gente tem que pensar que a igreja também é uma instituição social que visa o lucro, né? E por que eu estou dizendo isso? Porque durante um bom tempo a agiotagem era coisa de judeu. Então os judeus, eles eram, quando a gente pensa na agiotagem, a gente sempre tem a figura ali dos judeus enquanto um elemento muito forte dentro desse ramo da sociedade, né, o ramo dos agiotas. Então, a igreja sempre considerou, mas na minha opinião, isso sempre tem muito mais a ver com razões antissemitas do que pela virtude do cristão e etc. Mas enfim, e isso é uma coisa que fica muito presente dentro dessa peça, porque o Shylock, ele é judeu e há uma série de comentários antissemitas ao longo de uma série de falas antissemitas ao longo de toda essa peça, e isso é uma coisa que me incomodou bastante e que eu acho que incomoda as pessoas. Então veja que essa questão do antissemitismo é uma coisa muito forte dentro da peça, porque as pessoas vão tratar o Shylock como um sujeito desprezível. Por fora eles falam, ah, porque ele é agiota, mas a gente percebe que é pelo fato dele ser judeu. E isso é algo muito importante dentro da peça e eu vou dizer o porquê daqui a pouco. Porque também, se a gente for pensar no contexto histórico daquela época, né, 1490 e tantos, a ideia do judeu enquanto um pária social na Inglaterra era algo muito forte, porque se você for lembrar, não sei se você se lembra dessa história, mas o médico da rainha Elizabeth, ele era judeu e ele foi condenado à morte porque achavam que ele estava conspirando para matar a rainha. Veja só vocês. Se não me engano, ele era português ou espanhol, mas enfim. Então veja que essa ideia do antissemitismo era uma coisa extremamente comprável pela plateia. Então, na época, ninguém se sentiu incomodado com isso, porque o antissemitismo era algo ali que estava, enfim, era o zeitgeist daquele momento, era, digamos, a perseguição aos judeus por conta dessa questão toda histórica. Bom, o fato então é que o próprio Antônio, que foi até o Shylock para poder pedir ali esse dinheiro emprestado, ele sempre criticou muito o Shylock, sobretudo porque o Shylock ele pedia juros muito, muito altos ali para os seus empréstimos. Então o Shylock
viu nessa relação comercial uma forma de obter a sua vingança, digamos. Então o que ele fala? Ele fala assim: olha, Antônio, eu vou fazer o seguinte, eu nem vou te cobrar juros para esta minha relação. O que eu vou fazer é o seguinte: é que você assine aqui esse contrato, caso você queira, e nesse contrato está dizendo que se você não me pagar essa quantia que eu estou lhe emprestando, que é 3.000 alguma coisa, até a data X, você vai ter que, como forma de pagamento, você vai ter que me dar uma libra de carne, de couro, né, enfim, como forma de pagamento. Então, uma libra equivale ali mais ou menos a meio quilo. Então, o Shylock disse que ele não precisava nem pagar se passasse ali da data limite. Bastava que ele lhe desse, então, é, uma tira de couro, digamos. E daí, se você já leu ou já assistiu o Alto da Compadecida, você já sabe o que vai dar essa história. Mas, enfim. Então, veja que aqui nós temos uma coisa muito curiosa e que vai ter uma importância muito grande para o desenrolar da história, que é: nós temos uma relação comercial sem a interferência do Estado. Então, nós temos esses dois, esse acordo entre pares ali, né? Eles são dois iguais que acabam assinando esse contrato. De fato, o Antônio, como ele é rico e como os barcos dele já estão voltando do estrangeiro ali com mercadorias, ele acha que ele vai então dar conta ali de pagar essa dívida, assume essa responsabilidade, assina esse contrato, cedendo então, caso ele passe da data limite, cedendo ali então uma libra de carne para o tal do Shylock. Muito bem. O Bassano então pega esse dinheiro, vai lá até Belmonte e consegue de fato solucionar ali o enigma proposto pelo pai da Pórcia e acaba então ganhando a mão da moça, que aceita, apesar de estar muito na cara que ele só foi ali por causa do dinheiro. Mas enfim, o fato então é que está tudo muito bem ali quando chega um mensageiro dizendo ao Bassânio que há rumores de que os barcos do Antônio se perderam no mar e de que ele foi preso em Veneza porque o Shylock, ou está para ser preso em Veneza, porque o Shylock exige que ele lhe pague. E o que ele tem que pagar? Uma libra de carne. Então, o Bassânio acaba voltando para Veneza. A mulher do Bassânio, que é a Pórcia, ela acaba dando até o dobro de dinheiro para que... Ducados, eu acho. Acaba dando 6.000 ducados ali para que o Bassânio possa livrar ali o Antônio dessa situação toda. Só que aí o que acontece? Acontece que o Shylock está ali naquele tribunal e ele não aceita os 6.000 ducados. Por quê? Porque o acordo era receber a libra, o meio quilo de couro ali. E daí nós temos uma coisa muito importante, que é: a gente tem sempre essa, uma coisa o imaginário popular acabou criando essa ideia de que o judeu é uma pessoa muito apegada aos bens materiais. Só que o imaginário popular desconsidera o seguinte: quando a gente pega lá o Pentateuco, né, que são os 5 primeiros livros da Bíblia, que a gente tem toda a ideia da construção do povo judeu enquanto um povo eleito por Deus, a gente tem o seguinte: Deus olha para Abraão, lá antes mesmo daquela coisa toda do Egito, Deus olha para Abraão e fala: saia da casa do teu pai, da tua parentela e vá para a terra que eu lhe indicar. Então você vê que tem uma coisa muito curiosa, que é: o judeu sempre, Abraão, depois você tem lá a ideia toda do êxodo do Egito, né, dos judeus saindo do Egito com uma mão na frente e outra atrás. Então você tem uma ideia de que o judeu ele sempre teve pouco. Então o judeu ele saiu da sua terra ali no Egito apenas com aquilo que dava, apenas com a roupa do corpo, com aquilo que dava para levar na mão. Então essa ideia toda, então a ideia do judaísmo é uma ideia que está muito voltada a essa. Eu não estou falando que o judeu é totalmente apegado aos bens materiais, não é isso. Mas o fato é que você não tem a ideia de que você tem um paraíso e no paraíso você vai poder desfrutar as coisas e no paraíso os humilhados serão exaltados e os pobres serão favorecidos. Você não tem essa ideia. Você tem a ideia de que as coisas terminam aqui. Então,
você tem que fazer por onde aqui para que porque a sua punição virá aqui. Se você pega o tipo de punição que você tem no Velho Testamento e no Novo Testamento, você tem essa ideia muito clara. Porque quando você pega lá as proibições de Deus no Antigo Testamento, você tem: se você roubar, você será apedrejado. Se você se deitar com um homem, você será apedrejado. Se você fizer não sei o que, você será apedrejado. Veja, são todos castigos muito físicos. Agora, quando você pega lá os tipos de castigos que Jesus propunha, era coisa do tipo: você morre aqui e depois da sua vida é que você será recompensado ou você será punido no céu ou no inferno. Então veja, quando você pega o Apocalipse, é basicamente isso que você tem. Mesmo que a punição aconteça aqui na terra, não será uma punição física, será uma punição espiritual. Então veja que há essa distinção do ponto de vista do cristão e do judeu. E isso é uma coisa muito importante, porque isso interfere muito no pensamento do Shylock nessa peça. Porque veja, a partir do momento que no contrato está escrito que o cara ia dar uma libra de carne, ele tem que dar uma libra de carne, independente do que acontece. Ele não está pedindo é uma cobrança estranha, mas não é uma cobrança que não é válida. É uma cobrança extremamente justa, porque é isso que está ali no contrato. A partir do momento em que o Antônio escolhe celebrar ali esse acordo entre pares e de maneira distanciada do Estado, de modo que o Estado não interviesse nesse acordo, ele estava aceitando essas condições do Shylock. Então é muito curioso porque as pessoas geralmente associam ao Shylock esse papel de vilão, mas se você for ver, ele não está pedindo mais do que aquilo que as pessoas já haviam dito que dariam a ele. Então você tem essa ideia, essa ideia da diferença de visão de mundo do judeu e do cristão é algo muito importante para o desenvolvimento dessa peça, como eu disse para vocês, assim como essa ideia toda da relação comercial que vai, de certo modo, coordenando todas as outras instâncias da peça. Então a lei ela é extremamente movida por relações comerciais, o casamento, os relacionamentos, o amor, a amizade do Bassanio com o Antônio é uma amizade que, de certo modo, é movida também por razões monetárias, por razões financeiras e por aí vai. Então veja que as pessoas, então, como eu estava dizendo, as pessoas sempre associam ao Shylock esse papel de vilão e basicamente a questão é que ele é um vilão movido por motivos sem importância. E daí você tem que perceber que ao longo de toda a peça, o antissemitismo é uma coisa muito grave e é uma coisa muito explícita. Então, sem importância, tipo, o antissemitismo é uma coisa sem importância, sabe? Então, esse é um tipo de discurso que me incomoda muito e que é um tipo de discurso que está extremamente presente ali ao longo de toda a peça e a gente não pode perder isso de vista quando a gente for ler, para que a gente possa entender que, apesar dos pesares, o Shylock tinha ali a sua razão. Muito bem, a sua razão não só por questões religiosas e culturais, mas também por questões contratuais, porque era aquilo que estava no contrato. Só que aí o que acontece? Acontece que chega ali um jovem advogado para poder fazer a defesa do Antônio. E esse jovem advogado acaba percebendo que no contrato ali celebrado entre Shylock e Antônio é dito que o Antônio terá de dar ali então meio quilo de couro para o Shylock, mas não estava escrito nada sobre sangue. Então o que esse advogado diz, esse advogado que se chama Baltazar diz é que, muito bem, Shylock, você pode pegar ali a sua libra de carne, só que você não deve tirar nem 1 grama a mais e você deve tirar essa meia libra de carne sem derramar uma gota de sangue. Então você tem essa ideia de que o Shylock ele acabou perdendo a causa por conta disso. Aí ele tenta então aceitar aquela primeira proposta que é receber o dobro do dinheiro, só que como ele havia negado essa possibilidade antes, ele acaba perdendo todo o seu dinheiro.
E além de tudo isso, ele ainda é obrigado a se converter ao cristianismo. Então você veja, por quê? Porque ele é acusado de tramar a morte, de atentar contra a vida de um cidadão de Veneza. Então veja que você tem todos esses dados que são muito importantes para que a gente possa entender como que as relações entre esses personagens vão se construindo ao longo da peça. Como eu disse para vocês, apesar de ser uma peça chamada de comédia, é uma peça que toca em temas muito importantes, em temas que, na minha opinião, são muito sérios, né? Só que ainda assim é uma peça que o humor ele não é um humor escrachado, então é uma coisa muito. O humor vem mais pela ironia do que por situações engraçadas de fato. Só que apesar de tudo isso, é uma peça extremamente leve de ser lida. Pelo menos eu achei uma peça extremamente leve de ser lida. Então é um texto que eu recomendo bastante. É um texto muito bonito também, é um texto cuja leitura flui bastante porque são passagens extremamente poéticas, estruturalmente falando mesmo, dentro desse texto, dentro dessa peça. Então, enfim, é isso. Fica aqui então a dica de mais esse texto muito bom. Então, sim, eu gosto de algumas coisas do Shakespeare e vocês verão aqui alguns comentários meus ao longo desse próximo mês aqui sobre esse autor, certo? É isso. Se você gostou do vídeo, não esqueça de curtir e de compartilhar. Caso você não tenha gostado, não esqueça de dizer lá embaixo porque não gostou. Se você está inscrito no meu canal, muito obrigado pela sua inscrição. E caso não esteja inscrito, se inscreva também lá embaixo. É isso. Um abraço para vocês todos e até o próximo vídeo e tchau.